Estou super feliz de ver tantas mulheres. Eu só vi o Bruno de menino aqui, para a gente poder falar um pouco sobre uma obra tão bonita de uma escritora que está aí na mídia, com todo o respeito que ela merece, né? E é isso. Espero que a gente tenha uma noite de boas discussões, reflexões, trocas e conhecimento e compartilhamento, né, de tudo isso. Bom, eu vou me Sejam muito apresentar. Eu sou bem-vindos. Eneida, uma das líderes do Comitê 60 Mais, do Grupo Mulheres do Brasil. Nós estamos aqui no nosso praticamente segundo ano desse projeto, que nasceu de bate-papo das nossas reuniões semanais, das 8 às 9, toda manhã, com frio, com sol, com chuva, e nasceu esse projeto maravilhoso das mediadoras. Bom, começando. A semelhança do que diz Conceição Evaristo, que sua obra apareça mais do que ela mesma, apresentamos Carla Nunes, nossa mediadora. Sua obra está nos círculos de leitura dos quais participa com paixão, no entusiasmo com que compartilha livros e reflexões e na escuta atenta que cultiva em cada roda. Na Flip, viveu a experiência marcante de se aproximar ainda mais da literatura de Conceição Evaristo, autora que tanto admira e que a inspira. Hoje, Carla traz para nós não apenas sua voz, mas, sobretudo, o desejo de que a literatura fale mais alto, conectando olhares, memórias e afetos. Carlinha Nunes, agora é contigo. Obrigada, Eneida. Gente, a vida vale pelos amigos que a gente tem, né? Obrigada pelas palavras lindas e doces, acolhedoras, né? E com essas palavras também eu estendo acolhimento para todas vocês. Quem se sentir à vontade, podem abrir a câmera para a gente poder estar meio que olho no olho, já que a gente vai falar sobre olhos d'água, né? E é um significado muito grande, mas de qualquer forma, muito obrigada, e vamos falar um pouco hoje sobre esse conto da Conceição Evaristo, e que tem uma beleza profunda. E hoje a gente sabe que a Conceição Evaristo, entre as nossas escritoras contemporâneas, é uma das que está mais na mídia, né, com todo o merecimento que lhe cabe. Ela esteve recentemente na Flip, eu pude estar bem pertinho dela, né? Foi a emoção assim de estar andando na rua e você encontrar com uma pessoa tão poderosa de força, né? Ela estava na estante virtual, na casa da estante virtual, proferiu uma palestra lá, e todas nós que estávamos lá, algumas desse grupo aqui, podemos então nos aproximar mais um pouquinho e começar a fazer as leituras de sua obra, que é maravilhosa. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e a gente vai continuar esse bate-papo até a gente depois também querer ouvi-las, depois no nosso final, só levantar a mãozinha, a gente vai poder trocar aí as nossas impressões. Então, vamos lá. É isso. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Então, a Eneida Rossi, que me apresentou tão delicadamente, né? Eu devolvo toda essa delicadeza para ela, porque ela foi a pessoa responsável por eu estar aqui. Ela é uma das líderes do Comitê 60 Mais do Núcleo São Paulo, e ela movimenta esse grupo com uma energia muito grande, sempre com muito conhecimento, muita troca. Nós temos aí representantes de todo lugar do Brasil, praticamente, não só do Brasil, né? Temos aí também na Alemanha, em Portugal, sempre é uma casa aberta e que nos faz muito bem. Eu sou muito agradecida a ela por essa oportunidade. Nós fazemos todas parte do grupo maior, que é o Grupo Mulheres do Brasil. Eu participo desse Núcleo São Paulo, apesar de ser de Goiânia, né, também participo aqui, e é uma coisa que me honra muito, né? E nós, então, dentro desse Comitê 60 Mais, nasceu a ideia da mediação de leitura, né? De trazer a literatura como fonte de conexão interna e externa de nós, mulheres 60 mais. Não só de nós, mulheres 60 mais, né? Porque o nosso grupo, ele abrange a todas, né? Não tem a idade aí de prevalência. Mas aquela ideia antiga, né, de que à medida que o envelhecimento vai acontecendo, as nossas conexões neurais, a nossa capacidade de interação vai diminuindo, isso já caiu por terra. E a gente traz isso com muita alegria
com a literatura. Então, o nosso grupo nasceu assim, dessa potência toda. Esse material que a gente utiliza, ele é de uso exclusivo e interno para as nossas apresentações, do nosso grupo, do nosso comitê 60 mais, né? Mulheres do Brasil. Nós temos essa nossa logomarca que tenta trazer aí a alegria, né, o colorido, né, da vida, da literatura, da arte que permeia tudo, com o nome de Ciclo de Leitura do Grupo Mulheres do Brasil. E qual que é o nosso objetivo, né? A nossa proposta é essa, o nosso objetivo é entrelaçar as narrativas, né? Não importando as diferenças, e sim com a ideia de erguer as pontes para uma compreensão mútua e profunda da importância da literatura, para o acolhimento de uma longevidade ativa, de uma longevidade que tem a sua produtividade em si mesma e no externo, nas conexões. Somos essas as mediadoras desse grupo. Nós temos representados aqui a região Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte, né, com muita alegria. Então, nós temos a Ana Luísa, a Luciana, a Márcia, a Lu e a Eneida, a Sueli de São Paulo. Nós temos a Bel também de São Paulo, eu sou de Goiânia, aqui no Centro-Oeste, estado de Goiás. Nós temos a Ruth, que é do Pará, e tem a nossa querida de Caxias do Sul, do Frio, que é a Júlia. Então, nós somos mulheres que nos unimos, nós reunimos uma vez por semana nesse intuito, de descobrir na literatura essa ponte de entrelaçamento com a diversidade de todas as gerações para a nossa longevidade produtiva e ativa. A, a Eneida me apresentou, né? Mas eu como formação, eu sou dentista, eu me formei em odontologia, fiz graduação, pós-graduação, fiz mestrado, doutorado também, atuei como professora aqui em Goiânia, na universidade, mas sempre a literatura permeou meus caminhos. Eu pude participar de cursos de literatura e filosofia na UERJ, no Rio de Janeiro, e quando eu descobri aqui o grupo, a minha paixão se aflorou ainda mais, né? E recentemente eu estive lá na Feira Literária de Paraty e pude ter esse contato com a Conceição Evaristo. Instigou a todas nós que estávamos lá. Então, nós resolvemos trazer um pouco para a nossa discussão esse mundo tão maravilhoso que ela nos apresenta, né? A Conceição Evaristo, com a sua escrita, com a sua escrevivência, que a gente vai poder falar um pouco disso aqui, onde ela traz toda a sua história, daqueles que a precederam, da sua ancestralidade, de um povo que lutou, que foi escravizado e que lutou e que traz uma resistência, uma história de dor, de luta, de transformação e muito bonita. Então, assim, nós vamos Carla, falar. Carla, poderia ampliar a tela de tela cheia? Porque fica muito difícil para Eu vou pedir para a Bel já passar, então. Eu vou deixar de compartilhar aqui, ela vai passar num ampliado maior, tá, Bel? Vamos ver se fica melhor. Tá melhor? Tá. Sim, sim, bem melhor, Ficou obrigada. melhor? Que bom. Então, vamos lá conhecer um pouquinho dessa escritora. Acredito que várias de vocês aqui já tenham tido pelo menos algum contato, ou na mídia, ou com a beleza de ter tido um dos seus textos à mão para poder apreciar, e mesmo com o nosso texto que a gente disponibilizou, né, que é o Conto Olhos d'Água. Conceição Evaristo, ela tem uma fala muito potente, ela traz sempre a questão da ancestralidade, da oralidade que a precedeu, e eu gosto muito quando ela se apresenta de uma maneira tão mineira de ser, né? O mineiro que assunta tanto as histórias e as percepções, e aí eu vou ler para vocês nesse slide aqui um depoimento dela, que ela fez num colóquio de escritoras mineiras, ainda em 2009, mais de 2009. Então vamos lá, eu na voz de Conceição Evaristo, ou a voz de Conceição Evaristo em mim, né? Sou mineira, filha dessa cidade. Meu registro informa que nasci no dia 29 de novembro de 1946. Essa informação deve ter sido dada por minha mãe, Joana Josefina Evaristo, na hora de me registrar. Por isso acredito ser verdadeira.
Mãe, hoje com seus 85 anos, nunca foi mulher de mentir. Deduz ainda que ela tenha ido sozinha fazer o meu registro, portando algum documento da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. Uma espécie de notificação, indicando o nascimento de um bebê do sexo feminino, de cor parda, filho da senhora tal, que seria ela. Tive esse registro de nascimento comigo durante muito tempo. Impressionava-me desde pequena essa cor parda. Como seria essa tonalidade que me pertencia? Eu não atinava qual seria. Sabia sim. Sempre soube que sou negra. Então, nas escritas da Conceição Evaristo, isso é muito vivo nela, né? A questão da sua negritude, a questão da sua ancestralidade e a questão da sua conexão com essa força que vem dessa questão da escrita e da vivência principalmente das mulheres negras, né? Pode passar o próximo, por favor. Bom, ela nasceu numa favela. Ela nasceu na favela do Pendura Saia, que é uma região centro-sul da capital mineira, e teve uma infância marcada por muitas dificuldades financeiras, né? Ela fazia parte de uma família numerosa e a sua mãe era bem o eixo dessa família. A mãe dela, a dona Joana, Josefina, era lavadeira e passadeira. E ela teve muita influência familiar também, de tias e tios. Quando ela fez 7 anos, ela se mudou, foi morar na casa da tia Lia, que era vizinha de sua mãe ali na favela. Só que essa tia não tinha filhos, ela era casada, o marido tinha alguns filhos que não morava com eles, o marido já tinha sido casado porque ele era viúvo. Então, a Conceição Evaristo foi morar com essa tia. E foi morar com essa tia porque ela tinha muitos irmãos. E a mãe sabia que seria um prato a mais de comida para os outros irmãos. E essa tia, então, foi uma das pessoas que também fomentou nela o gosto pela escrita, pela leitura, pela literatura. Apesar dela ter tido essa mãe e essa tia, e essa mãe não letrada, não tinha muito acesso a livros, ela tinha a questão da oralidade muito forte. Essas mulheres que a cercavam, elas contavam suas histórias, as histórias dos seus antepassados. A tia Lia gostava muito de história, então elas saíam por Belo Horizonte e ela contava como aquela cidade foi criada, tudo isso num misto de muita informação, né, de muita história, muito contar pelo oral, né? Essa tia, ela era funcionária da Biblioteca Pública de Belo Horizonte, o que aproximou ainda mais a Conceição Evaristo dos livros. Mas, como a gente sabe, né, assim, em todas essas famílias, nessas questões, né, toda essa história dos escravizados aqui no nosso país, da juventude, a Conceição Evaristo, assim como sua mãe, a sua tia, né, que lavavam, que buscavam lá água na torneira da sua comunidade, elas trabalhavam mais como empregada doméstica ou como babás, né? E a Conceição Evaristo, aos 8 anos, já foi olhar uma criança. Depois ela começou a fazer trabalhos como de limpeza de casa como empregada doméstica, às vezes em troca de um livro, às vezes em troca de uma aula. Então, ela estudou com muita dificuldade e concluiu o magistério em 1971. E quando ela foi começar a estudar, a mãe procurou a escola pública em Belo Horizonte, um pouco mais distante das que eram do entorno da favela do Pendura Saia, porque a mãe achava que a escola central tinha um corpo docente, poderia dar para essas meninas, né, para ela e para as irmãs dela, uma educação melhor. Então, elas cruzavam, elas saíam da favela e iam para o centro, elas estudaram numa região central, com crianças de família de classe média, média alta, né? E ela conta isso com alegria e com uma tristeza por falar que foi onde ela viveu seu primeiro apartheid, né? Por ser negra. Mas ela se destacou porque ela tinha uma escrita muito bonita e ela acabou ganhando prêmios nessa escola e incentivo de vários professores, mas com muita luta ali também. Ela se formou em 71 e em 1973 ela foi para o Rio de Janeiro, porque quando ela se formou, ela achou que estava muito difícil a questão de encontrar um emprego em Belo Horizonte. Então, ela fez um concurso e passou nesse concurso em 73 e mudou-se para o Rio de Janeiro e foi trabalhar como professora de escola pública. E somente em 1987 ela pôde ingressar na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E na década de 90, ela publicou seus primeiros poemas. Esses primeiros poemas ela publicou nos Cadernos Negros,
do coletivo cultural Quilomboje, que foi criado por escritores afro-brasileiros na década de 80, justamente para possibilitar que a escrita negra fosse e tivesse visibilidade. Então, ela publica seus primeiros poemas ali nesses cadernos negros e já tem um incentivo para continuar nessa questão da escrita. Em 2003, ela publicou seu primeiro livro, o romance Ponciar Vicêncio, onde ela traz também, em alguma de suas falas, ter sido influenciada, assim, a personagem principal pela sua irmã mais velha. Então, a questão da ancestralidade, da família sempre rodeando essa mulher na sua escrita, né? Terminada a graduação, ela também fez mestrado em literatura brasileira pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Fez doutorado em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense e já em 2012, ela, nos Estados Unidos, ministrou o curso sobre mulheres negras e afro-brasilidade. E ela não parou aí, né? Ela tem uma projeção internacional, ela já esteve na França, tem seus livros publicados em várias línguas, né? E, e ela, em sua vida particular, a Conceição Evaristo foi casada com o Oswaldo Santos de Brito, de 76 a 89. Ele faleceu, ele teve um infarto e faleceu aos 43 anos. E ela teve apenas uma filha, a filha Ainá Evaristo de Brito. Quando a Ainá nasceu, ela logo teve a notícia pelos médicos que a menina tinha uma síndrome muito rara, e que provavelmente aquela menina não iria viver muito. E foi um impulso, mais um impulso na vida da Conceição para manter a sua força, a sua coragem e a sua resistência. Hoje, a sua filha, como ela mesma fala, é uma menina de 43 anos que está viva, né? Apesar das expectativas médicas, científicas, e ela teve uma fase na sua vida de total dedicação para essa filha. Pode passar. Então, em sua obra, a Conceição Evaristo sempre exalta a importância da ancestralidade e da oralidade. Da ancestralidade, por toda essa história que atravessa, né, a raça negra em suas dores, em suas lutas, né, e agora em suas vitórias também, e da oralidade, porque ela tinha a mãe que contava as histórias, ela teve um tio também que morava, todos muito ali pertinhos na favela, o tio Catarino, que era uma pessoa que tinha um posicionamento muito bonito, e ele era uma pessoa que estudava muito. Inclusive, é o tio Catarino, pai de Macaé Evaristo, que hoje é nossa ministra, né, da Cidadania e Direitos Humanos. Então, ela valoriza muito a questão da oralidade, e ela, além de valorizar, ela frisa isso na sua própria escrita, quando ela não obedece a certas estruturas gramaticais muito ortodoxas. E ela tem essa rebeldia e toda essa liberdade de fazer isso com muita propriedade. E nesse contexto, ela cria esse termo escrevivência. E o termo escrevivência, ela criou porque ela disse que estava pensando o que eu faço, o que eu escrevo, o que é isso que eu escrevo. E quando foi ali pelos idos foi em 95, ela chegou a essa palavra, que ela ficava escreviver, viver, escrevivência. E é um conceito literário e social que busca dar visibilidade e voz às experiências das mulheres negras, promovendo uma literatura que se conecta com a vida e com a luta por justiça social. Em suas próprias palavras, a escrevivência é uma maneira de narrar a vida que se entrelaça com a escrita e com a experiência de ser mulher negra em uma sociedade marcada pelo racismo e pelo machismo. É uma escrita que busca dar voz às mulheres negras, suas dores, suas lutas e suas resistências. E isso é muito forte nela. E nessa escrevivência, ela consegue achar o eco e o espelho em todas as dores da humanidade. E ela foi muito, ela teve nessa questão da luta dela e da coisa de dar visibilidade de suas escrevivências de outros autores e autoras negras. Ela lança então sua candidatura, e ela já estava tendo uma visibilidade, né, enquanto escritora. Ela lança sua candidatura na Academia Brasileira de Letras em 2018, mas ela não é eleita. E uma das frases dela que eu acho que pontuou muito essa fase da vida dela
é justamente que o importante não é ser o primeiro a primeira, o importante é abrir caminhos. Ela é muito magnâmica, né? Ela trouxe essa coisa para as mulheres negras, para a diversidade de uma maneira geral. E em 2024, ela teve a alegria de ver o Krenak sendo eleito na Academia Brasileira de Letras, o primeiro indígena. É um abraço muito bonito que foi clicado aí por vários fotógrafos, tem essa foto muito bonita dos dois. E a gente teve agora em 2025, né, a Ana Maria Gonçalves sendo agraciada, né, com uma cadeira na Academia Brasileira de Letras também. Então, o importante não é ser o primeiro ou a primeira, o importante é abrir caminhos, por Conceição Evaristo. E também uma das suas frases que eu acho que tem um significado muito potente é: escrever é uma maneira de sangrar. Sangrar é deixar esvair toda essa história, toda essa força, toda essa resistência e toda essa afetividade, essa amorosidade que permeia todos os laços que ela tem com sua ancestralidade e com a sua comunidade. Pode passar, Bel. Então, ela veio, né, depois que escreveu seus poemas nos Cadernos Negros, né, na década de 90, ela veio, então, escrevendo os livros, né, obras que já estão sendo traduzidas em vários idiomas, né? Então, nós temos a Ponciá Vicêncio, Becos da Memória, em 2006, Poemas de Recordações e Outros Movimentos, Em Submissas Lágrimas de Mulheres, Olhos d'Água, em 2014. Olhos d'Água ganhou uma visibilidade muito grande, é um livro que é uma coletânea de contos, e um dos contos, que é o que a gente vai falar um pouquinho sobre, né, hoje, dá o título ao livro. A partir desse livro, a Conceição começou a ter a sua história conhecida, a sua escrevivência respeitada. Ela depois, hoje, ela tem essa casa Escrevivência lá no Rio de Janeiro, né? E Olhos d'Água foi meio que um marco nessa parte da vida dela. Então, teve ainda Histórias de Leves Enganos e Parecências, Canção para Ninar Menino Grande, onde ela traz no centro da história um menino, né? Um homem. Tem a Macabeia, Flor de Mulungu, e esse ano ela, junto com 4 outras editoras, lançaram Nossos Passos Vêm de Longe e Outras Histórias Ancestrais, agora em 2025. Pode passar. Agraciada com vários prêmios, né? A partir de 2015, nós temos vários aqui. Prêmio Jabuti na categoria Contos e Crônicas pelo livro Olhos d'Água. Em 2017, Prêmio Cláudia na categoria Cultura. 2018, na revista Bravo, no Prêmio do Governo de Minas Gerais pelo conjunto de sua obra. O Prêmio Nicolás Guilhem de Literatura pela Caribbean Philosophical Association na Jamaica e o Prêmio Mestre das Periferias, pelo Instituto Maria e João Aleixo, da Favela da Maré. 2019 foi a grande homenageada do 61º Prêmio Jabuti como personalidade literária. 2023, Prêmio Juca Pato, foi laureada com o Prêmio Elo e ainda recebeu a Ordem do Rio Branco no grau de comendador. Em 2024, recebeu o Prêmio Todas da Folha de São Paulo na categoria Cultura e foi eleita para a Academia Mineira de Letras. Ela faz parte da Academia Mineira de Letras. E ela também faz parte da Academia Brasileira de Cultura, né? Em 2025, agora, ela será escritora homenageada na Feira Internacional das Periferias, a FLUP, no Rio de Janeiro. Pode passar. Olhos d'Água. Eu espero que vocês tenham lido, né? O conto é de uma beleza infinita, né? E, o livro todo é uma coletânea, e é uma coletânea poderosa, porque dá voz às experiências de personagens marginalizados e esquecidos pela sociedade. E, basicamente, de mulheres e homens negros, e de diversidades de gênero também que ela aborda. Então, a obra reúne 15 histórias sobre o cotidiano de indivíduos que tentam resistir às mazelas de uma sociedade marcada por profundas desigualdades, quer seja social, de raça e de gênero. E essa obra traz uma reflexão sobre a experiência étnica, né, e a questão do gênero também. E a prática da escrita carrega toda a força da ancestralidade dessas mulheres negras para a formação da identidade cultural brasileira, por meio também da valorização de palavras provenientes de idiomas africanos. A Conceição Evaristo, ela traz várias
palavras do cotidiano africano, do idioma africano, e ela traz também a palavra do coloquial, do que é falado hoje, quando a gente fala que ela tem essa questão de não seguir a ortodoxia da gramática, né? Um dos contos dela é a gente combinamos de não morrer, né? E ela faz esse jogo com a ortografia e a evolução da língua numa naturalidade, né? De fluências. Então, o conto que dá título ao livro é o de uma beleza profunda e vai retratar isso, a força da ancestralidade e a força do amor, que entrelaça mulheres em sua relação de parentalidade. Pode passar. Então, como não sei se todas ou todos, né, que estejam aqui leram o conto, mas eu vou ler uma pequena resenha e espero que vocês possam entrar nesse mundo. Convido vocês a entrarem nesse mundo dessa prosa poética, porque a prosa de Conceição Evaristo é de uma poesia muito contundente. Vamos lá para o conto. A história começa com a narradora que acorda inquieta no meio da noite com uma pergunta insistente: de que cor eram os olhos de minha mãe? A partir dessa pergunta, memórias afetivas se desenrolam numa escrita poética, onde essa mãe, que labuta com extrema dificuldades materiais, ora se transforma em boneca para incluir suas filhas em um universo de magia e encantamento, ora mata a fome de suas filhas com uma comida inexistente de uma panela vazia, cujo aroma nutre as barrigas e esperanças. É lindo perceber nessas memórias o espanto, um carrapato na cabeça de nossa rainha mãe. Às vezes o desespero, quando as orações da mãe são ouvidas fortes para fazer parar uma chuva, prenúncio de tragédia, e também o sonho, quando esticando seu braço, a mãe alcança nuvens de algodão doce, que são colocadas nas bocas de suas crianças num misto de magia e crença. No conto também é percebida a força da crença, a crença espiritual e a crença na presença da ancestralidade, no contexto de resistência e transformação. Resistência de mulheres que encaram a luta e abrem um caminho de força e esperança para suas futuras gerações. A inquietação da filha vai se avolumando na medida que essas memórias e percepções vão acontecendo, e a personagem parte então ao encontro daquela força, daquela verdade que a criou, parte ao encontro da mãe, cuja cor dos olhos ela não consegue decifrar. O encontro é traduzido em felicidade e lágrimas, lágrimas como água, rio caudaloso, que traduz então a história, o caminho daquelas vidas que a precederam. A cor dos olhos de minha mãe era cor de olhos d'água. Descobrindo então a cor dos olhos da mãe, olhos d'água, a personagem parte na descoberta dos olhos da filha, e numa brincadeira de espelho, onde olhos nos olhos se refletem, a filha repete a inquietação. Mãe, qual é a cor tão úmida dos seus olhos? Pode passar, Bel. Agora eu queria muito conversar com vocês, perceber com vocês a experiência que trouxe esse conto, essa narrativa, essa contundência forte da escrevivência dessas mulheres negras que tanto acrescentaram com tantos trabalhos e que agora brilhantam com a sua literatura, que pode ser lida por todos, né? Gostaria de provocá-las, né? Saber de vocês, assim, quais as memórias pessoais desse conto desperta, né? Quando fala desses olhos marejados, olhos silenciosos que transmitiam tanto. Vamos conversar? Vamos falar alguma experiência? Levantando as mãozinhas. Alguém? Bom, eu vou falar. Fala. Então, quando eu comecei a ler esse conto, a impressão que eu tive é que ela não ia ter a oportunidade de ver os olhos da mãe. A impressão que eu tive é que a mãe não estava mais lá, né? Tinha morrido, estava em algum canto. E no fim foi surpresa que ela teve a oportunidade, né, de ver, de poder encarar, né, olhar os olhos da mãe dela. Então, para falar a verdade, eu fiquei assim até bem emocionada. Achei muito legal essa coisa, né, dela pensar que ela nunca
teve oportunidade de olhar os olhos da mãe, mas ela teve depois, né? Ela conseguiu ter esse momento, né, com ela e depois com a filha também. Então, É achei isso bem legal. um momento de beleza, né? De conexão, né? Com a mãe, com toda a sua história e de passar essa história, né? Quando ela fala dos olhos da filha. Muito bom, Lu. Alguém Ruth, mais? As meninas, a Kelly, que está a primeira vez, a Nilda. temos a Ruth, a Eliette, a Selma. Com Então mãos vamos levantadas. na Ruth primeiro? Sim, Aí eu fiquei bem abalada. Eu li umas 3 vezes. Bom, primeiro eu quero parabenizar a Carla, né? Se ela fez mestrado e doutorado, não só lá na parte de odontológica, parece que ela estudou a Conceição 500 milhões de anos, né? A segurança foi maravilhosa, assim. Nem percebemos que tinha mais de 30 minutos já. Parabéns pela apresentação, realmente foi muito bom. E a tua Obrigada, voz é Lu. tão melódica, assim, que parece que a gente está ouvindo uma história mesmo. Primeiro, acho que essa puxada de saco de reconhecimento. E eu fiquei muito. Obrigada, amiga. Não sei se tem a ver com tudo que a gente tem acompanhado ali em Gaza, aquelas crianças, tudo aquilo que elas estão passando, e, e elas não têm sequer essa mãe que consegue de alguma forma, traduzir toda essa tristeza, essa dor, essa injustiça de uma forma tão lúdica, né? Tão bonita. Porque com tudo isso, a mãe conseguia ser feliz com as filhas, né? Ela conseguia. Deu vontade de chorar, de imaginar ela dando o algodão doce, sabe? Tirar o algodão doce do céu para dar para os filhos. Então, queria que aquelas crianças que a gente tem visto pudessem ter, pelo menos, esse algodão doce. Então, me doeu, me senti muito abalada. Fiquei muito abalada com essa comparação que acabou se formando na minha cabeça. Era isso. Ai, obrigada por compartilhar, Ruth. É de uma beleza muito grande, ela é muito poética, né? E é uma dor muito forte, né? É visceral, é umbilical, né? Porque é a mãe tentando prover, talvez, daquilo que não tenha a sua prole, né? Obrigada por compartilhar. Eliette, Bom, primeiro que eu também concordo com a Ruth, você foi fenomenal. Uma pessoa, sim, eu já participei de alguns encontros e eu posso dizer que você me cativou na introdução, o quanto você conhece sobre ela. Se você não conhecia desse tanto, você estudou bem, mas eu acho que você conhecia. Agora, sobre o conto propriamente dito, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Por que que ela queria saber tanto a cor dos olhos da mãe, se ela tinha tantas memórias boas sobre essa mãe, né? E que mãe é essa? Uma mãe realmente parece até uma coisa assim, novelesca. Ixi, esqueci a palavra. Novelística? Enfim, é uma coisa que parece que não é real essa mãe, de tão incrível que essa mãe é. Então, se ela é tão incrível, ela proporcionou tantas coisas boas, o que importa a cor dos olhos dela? Eu acho assim, não, tem que ter um sentido para isso que eu não consegui captar. O que que ela estava resgatando? O que que ela estava precisando resgatar através da cor dos olhos da mãe? E depois transfere isso para a filha, né? Então, se alguém puder colaborar para mim, para me ajudar a entender o que que significava essa questão da cor dos olhos da mãe, porque ela tem inúmeras memórias boas, inúmeras memórias de muito amor dessa mãe, né? Então, eu fiquei emocionada também e curiosa, porque eu não consegui captar a importância da cor dos olhos para ela.
Existe uma fala, né, que os olhos são espelhos da alma, né? Eu senti isso que você sentiu também, esse incômodo. E quando, à medida que eu fui lendo esse conto e pude, na minha cabeça ficou a imagem de um rio que vem e que solta e que passa através dos olhos dessa mãe, e que ela não conseguia captar isso. E ela quando se encontra com, e ela ficou com esse ruído, né? E quando ela se encontra com a mãe, e a mãe chora e ela chora, e aí ela percebe que é uma linguagem interna dessa ancestralidade. E quando ela vê, para mim, né, quando ela vê a filha também fazendo a mesma pergunta, também os olhos são o canal dessa água que flui no longo da história das nossas vidas, dos nossos predecessores, dos nossos antepassados. Acho que era uma busca interna dessa ancestralidade, né, dessa história de transversal que vem passando, assim. Ela tinha, e ela fala isso, né, que ela lembrava da unha do dedinho cravado, da verruga que tinha na cabeça, mas os olhos, o espelho da alma, para ela ficava. E eu acho que a poesia também ela tem isso, né? Ela ela nos toca de diferentes formas em diferentes pessoas, né? De acordo com a sua vivência também, de acordo com a sua perspectiva, né? Mas para mim, esses olhos d'água são os olhos dessa água que corre no percorrer aí da nossa vida. Alguém pode falar alguma coisa também e colaborar? Quer falar, Bel? Lu? Eu Para vou falar. mim, foi a ancestralidade, foi a linha, a água que ligou. Para mim, essa foi a minha interpretação, Eliette. Pode ser também que. Mas ela demonstrou, e por tudo que você leu da Conceição Evaristo, essa coisa da escrevivência, né, da oralidade, da ancestralidade permeando, eu achei que essa foi a forma dela demonstrar que as águas, né, corriam nos olhos dela antes, nos olhos da mãe, antes disso, talvez nos olhos da avó, era a forma como elas passaram o sofrimento que a Ruth trouxe ali, talvez, das crianças de Gaza, né? O sofrimento espelhado nas águas dos olhos. Essa foi a minha interpretação, mas minha. Nós temos a Selma Braga. Oi, eu fiquei com as duas, só pegando o gancho aí da questão dos olhos d'água. Por quê? Porque, para mim, eu tinha lido isso há muito tempo, eu não reli ele para a reunião hoje, mas eu tinha lido faz tempo, a gente fez um trabalho sobre a Conceição Evaristo, e claro que a gente falou de olhos d'água. E a minha mãe tinha uns olhos de um azul, assim, maravilhoso. E a minha irmã mais velha tinha um olho azul mais escuro, e a minha irmã do meio, olho verde, e eu tenho olhos castanhos. Então, quando a gente era pequena, elas falavam que minha mãe tinha me achado numa cestinha no portão, porque eu tinha o olho escuro e todo mundo em casa tinha o olho claro. Lembrei muito dessa história, dessa coisa dos olhos, né? Dessa diferença que esses olhos têm dentro de uma mesma família, só mulheres. E a minha mãe tinha esse olhar úmido, muito úmido. Minha mãe sorria pouco. Então, esse conto da Conceição, dessa mulher que, né, que faz tudo, né, para essa família, para esses filhos, eu não sei, acho que todas nós talvez tenhamos um pouco disso, dessa mãe que se desdobra em milhões, em milhares, para poder atender minimamente ao que ela não teve para dar aos filhos. Então, essa coisa do eu vou me desdobrar para ver se eu consigo ofertar aquilo que eu não tive, é como eu entendo um pouco quando ela fica se perguntando da cor dos olhos. Porque é só realmente quando eu tiver que me desdobrar também para dar para o outro, é que eu vou entender que cor é essa. Ah, que Né? Da onde que isso vem. Por isso que eu falei, acho que eu fico com as duas, com a sua, né? bonito. E com ela também, porque assim, fala da ancestralidade, né? Fala de quem veio atrás, e fala um pouco desse caminho também, que é de choro mesmo, né? Essa água que está nos olhos é de choro mesmo, né? De o que eu faço, quanto que eu posso me desdobrar para isso acontecer.
Então, assim, bom, ela é divina, maravilhosa, também a mediação foi fantástica, né? Gratidão por isso e gratidão a todas pela partilha. Nossa, nossa, que bonita essa partilha, realmente, né? Esse de você querer poder prover a sua prole, né? Poder prover aquilo que veio de você, né? E não saber como, isso perpassa pelos olhos muito também, né? Obrigada. Adriana, Carla, eu queria correr aqui para ter sido a primeira, mas a Ruth passou na frente, que era para te parabenizar. Que coisa mais linda te escutar. Que cadência é essa sua que nos trouxe para dentro dessa história de uma forma tão singular, tão bonita. Parabéns, parabéns mesmo, viu? Foi incrível te escutar. Uma Obrigada, surpresa maravilhosa, né? obrigada. Para mim, o que fica da cor dos olhos, eu acho que ela queria saber, através desses olhos d'água, que cor que estava aquele dia. Era a cor da alegria, era a cor da felicidade, era a cor do céu, do algodão doce. Que cor era aquela? Naquele momento em que ela estava pensando na mãe, que cor naqueles olhos? Me veio dessa forma, né? Então, por isso que ela foi ao encontro dessa mãe e quando ela abraçou, né, encostou o rosto assim, ela sentiu a mesma cor dos olhos, né? Então, ou seja, uma cor ali da felicidade, né? Ah, que Não bom. só dos momentos tristes, não só da carência e tudo mais, mas muito do quanto aquela mãe fazia, né, da dificuldade, da carência, olhos d'água de felicidade. Eu vi muito por esse lado. Ai, que Adorei, bom. muito obrigada. Ai, obrigada, Adriana, que bom. Que Bel bom. A Garcia, alegria também passa, né? A alegria também perpassa nesses momentos, nesses olhos marejados, né? Com certeza. Bel Garcia, Oi, Eneida, querida, boa noite a todos. Desculpa não ter entrado antes. Que saudade de estar aqui com vocês. Carla, realmente eu não pude entrar logo, mas eu fui escutando, e você tem uma docilidade para falar que é uma delícia, né? Obrigada. E para mim, eu fui buscar a cor dos olhos da minha mãe, sabe? Que eu já não a tenho há muitos anos. E eu fiquei pensando que talvez ela mostrasse para a gente que às vezes a gente não se atenta para pequenos detalhes das pessoas que a gente ama, né? E, e eu não sei, né? Acho que a Selma que falou que um tem o olho azul. Normalmente a gente lembra de algo que é muito diferente, que chama muita atenção, tudo, mas aquilo que é o básico, que é o simples, que é o natural, os olhos. E eu fiquei pensando na cor dos olhos da minha mãe, né? E que poderiam ser olhos de cor natural, mas eram os olhos da minha mãe, né? E como que assim, eu tive eu tive que me esmerilhar assim para poder lembrar da cor dos olhos da minha mãe, sabe? E eu acho que às vezes a gente perde detalhes importantes das pessoas que a gente ama por não olhar nos olhos, né? Por não ver realmente. A gente passa pelas pessoas que a gente ama e a gente acaba não olhando nos olhos e não tendo esse registro que fica dentro do nosso coração, né? Então, para mim, ficou mais essa imagem dessa Ficou essa dificuldade. saudade, né? Mas te tocou É, sim, né, Biel? Tocou em você a coisa das vezes a gente não perceber, porque às vezes o amor incondicional, né, não só da maternidade biológica, né, mas da parentalidade toda, né? sim, Parece que ela nos basta e parece que não há o retorno não nos é possível de fazer. O amor está nos bastando. E às vezes, quando há uma falta, eu acredito que a gente pegue isso, né? Nossa, mas eu não tinha esse detalhe. Eu fiquei pensando nisso, minha mãe ainda é viva, eu também fiquei pensando nisso. Eu sei a cor dos olhos porque da às minha mãe vezes a gente acha que elas vão viver para sempre, né? para sempre. Mãe tinha que viver para sempre, né? Exatamente. Mãe tinha que viver para sempre. A Conceição Evaristo fala disso quando ela perde a mãe. A mãe morreu, né? Com 91 anos,
morreu, e ela fala que a mãe não deveria morrer, né? Mãe teria que pedir permissão para morrer, porque Sim. é um amor nos é dado e chega da gente de uma coisa tão fácil que às vezes você perde algum detalhe ou outro. Obrigada, foi lindo o seu É. depoimento. Obrigada, Bel. Gisela, seja muito bem-vinda. Ai, olha, tô tão feliz de estar aqui. Obrigada, obrigada mesmo pelo convite, Eneida. Estou extremamente feliz, honrada de ter lido, né, essa crônica, esse conto tão lindo. E eu também pensei como a Bel, tá? Minha mãe já faleceu. E a primeira coisa, só que a primeira, quando minha mãe faleceu, sabe em que eu me apeguei? Na voz dela. Eu não pensei nos olhos, qual era a cor dos olhos. Eu falei, gente, eu não vou mais ouvir a voz da minha mãe. Tanto que eu fiquei com o celular dela ouvindo as mensagens, sabe? E é muito louco isso, porque realmente, como a Bel falou, quando a gente tem uma pessoa próxima que a gente ama, perto da gente, a gente não repara nessa pessoa, a gente não olha para essa pessoa. A gente não percebe o tom de voz, a gente não percebe a cor dos olhos, a gente não percebe o cabelo. Por exemplo, a minha mãe, eu não, ela morreu, ela faleceu, ela tinha 52 anos. Eu não sei, eu nunca soube se ela tinha entrado na menopausa, não tinha entrado. A gente nunca conversou sobre isso. Eu não tive a oportunidade de ouvir a minha mãe, nem de ver a minha mãe como um ser humano. Porque eu acho que quando a gente tem a mãe, a gente não vê um ser humano, a gente vê a nossa mãe. A gente não imagina que ela tenha dores, que ela tenha amores, que ela tenha alegrias e que ela tenha tristezas. Né? Então, quando a Conceição Evaristo ela falou da cor dos olhos da mãe, eu acho que é olhar para a mãe como um ser humano e não como mãe. Então, qual a cor dos olhos da minha mãe? Quem é a minha mãe? Quem é esse ser Nossa, fez sentido como para mim. mulher? Maravilha, Gisela. É isso que eu estava Como mulher, buscando. Caramba! né? Quem é essa mulher, né? E aí, quando você encontra. Nossa, eu tô chorando também, tá? Não sei se vocês estão emocionados, eu tô arrepiada e emocionada. Então, quando você consegue tirar daquele palco o nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, né? Aquela pessoa que é importante pra gente, a gente consegue ver a pessoa como ela realmente é. Que lindo. E você consegue ver a essência dessa pessoa, né? E Exato. você É tira, tirar aquela tira máscara o que é a conotação normal. A do véu. mãe, aquela imagem, você vê a mulher. E a gente, enquanto mulher, quando tem esse encontro de mãe, né, com filha, é uma coisa muito forte. Tira Obrigada. todos os véus que a gente coloca e que a gente criou na nossa vida toda, né? Obrigada, Muito lindo. Gisela. Obrigada, Gisele. Dalé, você. Dá para ouvir? Tá ouvindo? Sim, tá dando. Só um minutinho, que eu vou desligar. Espera. Vai para lá, não dá para falar. Tá dando. É assim, gente, a Conceição Evaristo foi uma descoberta educacional. O ano passado, meu filho está estudando Dante Alighieri, fez esse texto, Olhos d'Água, e eu ajudei ele a fazer o trabalho de casa. Mãe é educadora, a mãe ajuda. Foi a primeira vez que eu vi esse texto, não tinha conhecimento dele, nada. E quando eu vi a primeira vez esse texto, eu pensei assim, nossa, estamos falando sobre sonoridade de toda a diversidade, legal, o mundo está melhorando, porque é um colégio de elite que está mostrando para o mundo todos os valores. Eu fiquei extremamente feliz de estar estudando, e de ter o reconhecimento da Conceição Evaristo como pessoa, como mulher, primeiro como pessoa, depois como mulher e depois o resto, porque o que vale é a pessoa. Esse foi o primeiro momento. O segundo momento foi nas nossas mediações, nos nossos estudos, quando a gente pega o livro para ler. A sua conexão está ruim, Chalé. Sua conexão está ruim, está cortando. Tira a imagem, deixa só o som para ver se fica melhor. Chalé. Eu vou tirar a imagem, peraí. Ó, eu vou te... Melhorou? Melhorou? Sim. Então, o segundo momento foi esse ano nos estudos. Dá para ouvir? Sim. Tá tudo bem?
E nos estudos eu tive uma outra percepção. No Veneno está a Cura. Ela é uma grande autora e ela consegue passar para o meio educacional através o rio, a história do rio, né? Gente, o rio deságua no mar. É sempre um processo, um caminho de evolução do ser humano. Ótimo, foi a percepção que eu tive como técnica, como pesquisadora. Mas, gente, semana passada, quando eu conheci essa mulher de verdade, tete a tete, cara, olho no olho, não foi isso que eu vi. Eu vi o direito de pertencimento, o direito de merecimento. Quando ela mudou completamente. O texto dela, durante todo esse período, ele foi um texto vivo, evoluindo. Então, com a palestra dela, eu percebi que não era a cor dos olhos da mãe, era a cor dos olhos de qualquer ser humano que, por amor e por generosidade, se preocupa com o outro, como a Ruth falou das crianças de Gaza. Está muito intrínseco isso na fala dela. Amar uns aos outros, sabe? Independente de qualquer situação. E isso ficou muito forte na palestra dela. Tanto é que ela falou assim: olha, se ninguém der as percepções, eu vou pedir um abraço para todo mundo, porque eu gosto de ter a minha atenção. Então, é uma mulher que se empoderou e pediu permissão para a ancestralidade dela para ser maior das galáxias. Então, assim, é muito louco. Então, a Conceição Evaristo, eu tomo hoje ela como uma literatura viva. Então, escrevivência faz sentido, totalmente sentido, mas para todas as pessoas, assim, global. E eu fiquei apaixonada. Então, a cor dos olhos é aquela que você quiser, que você sonhar e que você se permitir ter. E eu achei isso muito lindo. Era isso, gente. Obrigada, Chalé. Parece que eu vi a Júlia com a mãozinha levantada, ou foi impressão minha? Sim, eu tinha levantado, mas eu só queria elogiar a Carla, que eu adorei Obrigada. a mediação dela. E que sim, eu também, quando eu li a primeira frase, eu lembrei também da minha mãe, e ela tinha os olhos muito azul, né? Mas uma coisa que já estava me intrigando há alguns dias, que eu até estou falando para os meus filhos, eu disse assim, eu não sei a história da minha mãe antes de mim, sabe? E aí, lendo aqui, me deu mais uma dor maior ainda, sabe? Tipo, de não saber a história da minha mãe. E outra coisa que eu queria registrar é que eu adoro olhar os olhos dos negros, dos pretos, enfim, que eu acho eles muito lindos, muito brilhantes. Então, eu sempre olho assim, às vezes eu me pego assim até numa situação meia chata, sabe? Porque eu fico olhando mesmo, né? Então eu acho que eles têm um olhar muito muito expressivo, dolorido, talvez, não sei, mas me remete uma coisa muito forte os olhos deles. É isso, obrigado. Carla, show. Beijo no Obrigada, teu amiga. coração. Obrigada, Júlia. Carlinha, agora é com você, seu. Sim. Bel, você pode compartilhar ali a apresentação? Vou voltar só um pouquinho. E primeiro eu quero assim também agradecer muito, agradeço as palavras elogiosas. Eu comecei assim, né? Quem tem amigo tem tudo, tá aí, né? Uma mídia por causa da música, mas realmente são amigas queridas que sempre me deixaram muita vontade para essa coisa de eu querer falar também, né? E eu faço isso tudo com uma paixão muito grande, assim. E a Conceição Evaristo foi uma descoberta para mim. Eu gosto muito da literatura e gostei muito da literatura dela e ela como pessoa, uma pessoa maravilhosa, né? E, e agradecer a vocês, porque essas percepções nos acrescentam muito, essa partilha que é o importante, é isso que é o importante da mediação, né? Que a gente acrescente uma a outra e que cresça nessas conexões externas e internas. E realmente, Eliette, a fala da Bel ali
E quando coloca também a Gisela falando que é a mãe, né? A mãe fora do estereótipo do que é ser mãe, que padece no paraíso, que está com um avental, que está fazendo comida. Não, a mãe, a pessoa, a mulher. Então, muito obrigada por todos os compartilhamentos, a emoção da Ruth, enfim, para todas. E aqui para um desenlace, eu deixei essa pequena, essa conclusãozinha aqui, né? Não sei se uma conclusão, mas falando isso, que a escrita da Conceição Evaristo nasce da escrevivência, né? É os conceitos que traduz o ato de escrever a partir da experiência das mulheres negras. No entanto, ao dar voz a essa memória coletiva, sua obra também ecoa em todos aqueles que carregam em si as marcas da exclusão, da desigualdade, da discriminação, seja por machismo, racismo, homofobia, capacitismo, idadismo, né? Então, assim, o conto revela, sim, a singularidade da experiência negra e a universalidade das dores e resistências humanas, que a Lu Chalé tão bonitinha compartilhou conosco aqui, que foi a impressão dela, né? Obrigada. Pode passar aí o slide, por favor. Pode passar, Bel. E agora eu quero convidá-las, todos vocês que estão aqui, para o nosso próximo encontro online, que é um prazer sempre que nós preparamos esses encontros e é com alegria imensa que a gente recebe vocês aqui. O nosso próximo encontro online será dia 24 de setembro, agora de 2025. Vamos falar de uma obra belíssima do escritor Walter Hugo Mãe, que é um português multifacetado, assim, multiartístico, né? Que escreve muito, tem vários livros, mais de 40 livros já lançados. Ele também tem um programa na televisão. O livro dele, O Filho de Mil Homens, está sendo agora produzido pela Netflix, com o Rodrigo Santoro aqui do Brasil no papel principal. Ele ama o Brasil, ele vem muito ao Brasil. E essa obra dele, As Mais Belas Coisas do Mundo, é um mergulho numa beleza também infinita, tanto quanto a obra da Conceição Evaristo. É uma obra sensível que nos conduz pelos caminhos da infância, da memória e do afeto, revelando a força do amor em sua forma mais pura. Teremos como mediadora, minha querida amiga, a Isabel Areta, uma das minhas mentoras, né? E vocês não podem faltar. Então, vamos aí encerrar o nosso encontro, pode tirar o compartilhamento. Alguém poderia fazer a foto? Faça uma foto para Vou fazer uma nós. foto, se preparem. Isso. Quem puder aparecer, ótimo. Quem não puder também, tudo bem. Apareçam os meninos. Então, vamos lá, gente.